Aqui é o segundo vídeo aqui sobre o purgatório, né? Reagindo às mentiras protestantes. O protestantismo, ele não acredita nem nele mesmo, cara. Me mostra onde está seu fundamento. Mostra onde está somente a escritura. Mostra a igreja protestante na escritura. Não tem, cara. Então, me mostra aonde vocês foram enviados. Vocês estão na base ali, na sucessão apostólica? Como São Paulo foi ali ungido pela imposição das mãos, Atos 13, 2 e 3. São Timóteo foi ungido por São Paulo, 2 Timóteo 2, 9. Atos 6 ali, vemos ali os diáconos sendo ungidos pela posição das mãos. Vemos ali Atos Apóstolos 8, ali 14 em diante, os apóstolos, ou a pessoa sendo ali cheia do Espírito Santo por a imposição das mãos. Me mostra quem enviou vocês. Que eu me lembro, Mateus 12, 25, 6, toda divisão será destruída. Porque a igreja, Mateus 18, e 1 Timóteo 3,15 é a coluna sustentável da verdade. A Efésios 3 é muito forte, saber será constituído pela igreja. Que igreja? 1 Coríntios 2, constituído primeiramente os apóstolos. As apóstolos 2, a quem ele escolheu. As apóstolos 2, perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Então eu não sei o que vocês defendem, cara. Que ora junto com Maria, as apóstolos 14. Como você é pentecostal, como você é neopentecostal, você não ora com a Virgem Maria? Vamos continuar aqui, né? Olha só a visão desse professor protestante, né? Ela pode ocorrer no momento da morte, de uma forma instantânea. Então a gente tem aquela pessoa que ainda morre com algum resquício, né, alguma mancha do pecado, ela simplesmente pode ser limpa de uma forma instantânea no momento da sua morte. Ou seja, não há nenhuma... mas ela pode ser limpa no momento de sua morte? Sim, se tiver arrependimento. Como aquele ladrão na cruz. Mas ele teve obra, pregando para um ignorante. Certo? É simples, pô. Eu posso ser salvo na hora da minha morte? Posso. Mas será que eu vou conseguir lembrar de todas as transgressões que eu cometi na minha vida? Não. Eu posso me arrepender do pecado mortal e do pecado venial. Mas, para ser purificado esse pecado, tem que passar um processo, cara. Não basta somente se arrepender, tem um processo de purificação. Até para você se converter, tem um processo para você se converter. Ninguém se converte da hora para outra. Paulo, quando ele se converteu ali, quando teve a revelação, ficou quantos dias ali em oração? 3 dias. Depois veio o Simeão, orou ali por impressão das mãos, Atos Apóstolos 9, 17, Paulo foi batizado. E Paulo já começou a pregar, já começou a defender, depois a lei foi enviada ali pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste a igreja. Como, por exemplo, aqui, se você pegar aqui em Atos, olha só. Então, ninguém se auto-envia. Por isso que Cristo deixou a instituição de pecado, de perdoar pecado, cara. Instituiu o sacramento da confissão, cara. João 20, 21, 23. Olha só. 13. Atos 13. Enquanto celebrava o culto do Senhor, depois de ter jejuado, disse-lhe o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que temos destinado. Então, cara, o Espírito Santo que assiste a igreja. Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, te farei minha igreja. Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Então, cara, todo esse contexto... Eu vou lá, um sacerdote, e se confesso pecado não mortal. Ele me dá um respaldo, um sacrifício ou um termo para me orar, apenas com observação ou a observância ou observação desse pecado. Por exemplo,
vai e faça caridade, doa a cesta básica para sua família, etc. É caridade. Porque a caridade, ela tem o poder de perdoar pecado, cara. Por isso que eles falam, Senhor, mas como tivemos nu, tivemos com fome, mas aquele que fizeram desse pequenininho foi a mim que fizeram. Então, cara, a caridade é muito interessante. E o protestante aqui, ele não consegue refutar a ideia, a base dos conceitos do magistério, da tradição e base bíblica sobre o purgatório. Só, Mateus 5,8, só pode vir a Deus, só pode entrar na glória, Apocalipse 21, 27, aquele que estão em perfeição, cara. Você, protestante, você está em perfeição? Se você morrer agora, por exemplo, eu morrer agora, ou você morrer agora, eu vou para o inferno, porque o protestante já está salvo. O protestante não precisa da igreja. O protestante não precisa desse fogo purificador, desse purgatório, que vai purificar penas leves, pecado não mortal, como dizer em 1 João 5, 16 e 7. Tem um contexto totalmente, biblicamente, respaldo biblicamente, que o magistério interpreta. Não é qualquer um. Como ali, 1 Coríntios 3, 13, Origens degusta ali, entende que tem um estado de purificação depois, após a morte. Pecado que não leva à morte. Certo? Aí o amigo protestante, todo o vídeo dele, ele vai questionar. Esse é o foco protestante. Questionar a igreja, perseguir a igreja. No momento da sua morte. Ou seja, não há nenhuma referência lógica. Mas, sabe o que eu acho chato desses vídeos? Capítulo e versículo bíblico. Você pega as lives do Lucas Mazzoli, é tudo no computador. Eu quero que vocês tomem vergonha na sua cara, capítulo e versículo bíblico. Não versículo sincronizado, isolado, não. Certo? O vídeo vai aqui, já está aqui já 6 minutos, né? Um versículo bíblico. Aqui que obrigue que esse processo aconteça no pós-morte, né? E existem outras correntes que vão dizer o seguinte, que essa santificação ela pode ser completada no momento do juízo particular. Então, mesmo que ainda ela seja no momento pós-morte, ela ainda não... O juízo particular é simples de entender. Aqui, ó. A Bíblia não deixa brecha nenhuma, cara. Eu aconselho católicos a estudar a Bíblia. Seria muito interessante que as Santas Missas tivessem esse estudo apologético, como diz o nosso saudoso Paulo Leitão. Por quê? A gente entendeu o quê? Refutar essas mentiras desses caras. Simples entender isso. Essa é a falha. Simples entender isso. O amigo protestante, ele está tentando o quê? Desmistificar que não existe um purgatório. Simples entender isso. Mas São Paulo deixa bem claro, 1 Coríntios 3, 13, ó. 1 Coríntios 3 aqui, ele está falando vários assuntos, vários conceitos, ó. 1 Coríntios 3, 11, ó. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro, diverso, daquele que já foi posto, Jesus Cristo, ó. Quem pôs outro fundamento? Quem fundou igrejas? Não pode colocar outro fundamento. É um só fundamento. É uma só igreja. É uma só doutrina. É uma só cabeça. É uma só esposa. Colossenses 1,18, Colossenses 2,19, Efésios 2,20, edificar os fundamentos dos apóstolos. Simples entender isso. Paulo aqui ele vai falar, ó, ele vai mostrar 1 Coríntios 3, 13, a obra de cada um. Ó. Que obra é essa? Buscando a santidade. Buscando cada vez se santificar cada vez mais. Para chegar a Hebreus 12, 22, 3. As almas dos justos chegaram à perfeição. Como vamos chegar a esse hábito da perfeição? 1 Coríntios 2, seja meus imitadores. Como a comunidade de Coríntios imitava São Paulo. A ponto que Paulo fala, 1 Coríntios 5, 8, que os outros dizem que não é esse termo, não vejo a hora de me desprender desse corpo e habitar do Senhor. Porque ele já sabia convincente qual a recompensa, qual o galadão e aguardaria ele. Para o Oliveira, Paulo está tirando uma férias lá no céu.
Está descansando. Não é bem isso que Apocalipse 7,15 diz. A obra de cada um. Origem interpretando esse texto. É um fogo purificador. Um estado de morte vai passar um processo aquele que não cometeu um pecado mortal. Se cometeu um pecado mortal, vai estar igual aquele rico lá. Lázaro, manda, pai Abraão, manda Lázaro ir lá em casa avisar meus irmãos, tal, etc. O rico morre, vem esse processo. O pobre morre, tem esse processo. Isso particular. O rico morreu, foi para onde? O pobre morreu, foi para onde? Muito simples entender isso. Mas o rico não foi para o purgatório. Por que não foi para o purgatório? Olha a vida dele. Olha o estado que ele vivia. Agora está sendo consolado. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará que vale o trabalho de cada um. Se a construção receberá recompensa, se a pegar o fogo, vai arcará com danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Mas claro, isso aqui não sei, cara. Não sei. Aonde esses caras querem chegar? Ela ainda não requer nenhum processo após o juízo particular para que ela ocorra. Então, essa é uma possibilidade lógica, né? Inclusive, nós temos um paradigma, nós temos um parâmetro muito forte no texto bíblico para defender essa possibilidade, que é justamente aquele texto paulino em que Paulo fala na carta aos Colossenses ou aos Tessalonicenses, não lembro agora da carta, mas... Estou falando que os caras não conhecem o versículo bíblico? O cara tá tentando refutar o Ariel. Cadê o versículo bíblico, cara? Você já achou esse texto? Em que ele diz o seguinte, que num piscar de olhos, ele está falando do momento da parousia, né, da volta de Cristo, e ele diz que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Aí já é assunto para outro vídeo, cara. A parousia, a vinda do verbo, tal, etc. Aquele que ressuscitou primeiro, ressuscitará para a glória. Aquele que ressuscitou a segunda vez, irá para a condenação. É simples entender. Não queira misturar com a parousia com o purgatório, cara. A parousia ali, a vida de Cristo, já não tem mais ninguém no purgatório. Está ressurreto. Aquele que ressuscitar, vai ressuscitar com um corpo glorioso. As almas estão no céu ainda, por enquanto. Clamando, intercedendo. Apocalipse 9, Apocalipse 8, Apocalipse 8, 3. As almas dos justos que chegaram à perfeição. Estão servindo o perfeito. Apocalipse 7, 15. Quando vinha a parousia, quando vinha Cristo ali na nuvem, quando as pessoas for ressuscitadas, aquelas almas que estão lá no céu será ressuscitado com um corpo glorioso semelhante ao do verbo. Que está no purgatório vai sair do purgatório, porque já se concretizou. Já foi purificada. Já foi santificada. Não que os caras fazem essa confusão, cara. Ficou o debate do Raul Oliveira e o Ariel. Cara, o tema é provar. Purgatório é base bíblica? Simples entender isso, meu amigo protestante. Vou encerrar aqui, pelo amor de Deus, cara. Já estou ficando cansado já. Vamos aí, finalizar aqui. Quem definiu essa base do purgatório? Vamos aqui, ó. A doutrina do purgatório na Igreja Católica foi formalmente definida, reafirmada em concílios, destacando-se o Concílio de Florença em 1438 a 1445 e principalmente o de Trento em 1545 e 1563,
Trento definiu como um estado de purificação final para as almas salvas, mas ainda com pecados veniais, e confirmou a eficiência da oração e a missão pelos mortos. Ó. Definição do Concílio de Trento. Concílio de Trento, que negava o purgatório, Concílio de Trento, o Concílio condenou quem negava o purgatório, afirmando que as almas lá destidas são julgadas pelo sufrágio dos fiéis, especialmente pelo sacrifício da missa, conforme explicar a página do Arsenal Católico. Vamos ver aqui. Olha só. Doutrina, Concílio Tridentino sobre o purgatório. Tem muita coisa aqui, eu não vou meditar isso aqui porque eu não tenho tempo. Mas vamos lá. Finalidade. É uma purificação necessária para as almas entrar na glória de Deus, sendo uma expressão da misericórdia e justiça divina. Fundamentos, base e assim na tradição em passagens bíblicas como 2 Macabeus 2,46, mencionando no versículo da Canção Nova. Olha só. Para os amigos protestantes, Macabeus é um livro apócrifo. Certo? Segundo Macabeus, no livro Deuteronômio canônico não está fisicamente no Novo Testamento, mas influência passagem bíblica sobre a ressurreição e o martírio. Hebreus 11, 35 e 37 refere-se ao sacrifício da mãe e 7 filhos, segundo Macabeus 7, e João 10, 22. Alude à fase de Anauca, instituída após o evento narrativo em 2 Macabeus 10. Olha só, aqui já cai por terra essa máscara, essa mentira de negar o purgatório. Os primeiros cristãos lá em Macabeus já acreditavam que haveria uma recompensa, porque mas Macabeus não é inspirado, é um livro apócrifo e tal, mas as cartas dos Hebreus diz totalmente que vocês estão errados, ou especialista em Bíblias. Que interessante, né? Principais pontos de conclusão. Hebreus 11:35, menção à mulher que recebeu seus mortos pela ressurreição e outros que foram torturados para alcançar uma melhor ressurreição. É considerada uma referência direta aos mártires de 2 Macabeus 7. Olha só, cara. Festa da dedicação. Em João 10:22, Jesus celebrava a festa da dedicação, que foi estabelecida para comemorar a purificação do templo por Judas Macabeus. Narra em 2 Macabeus 10, 1 e 8. Então, Cristo estaria numa festa apócrifa. Então, no Velho Testamento, já acreditava de uma ressurreição melhor. O Marte, ele sobe de... Olha só a riqueza da igreja e a pobreza desses fundamentos protestantes. Salve a Igreja Católica. A única, instituída e fundada por Cristo. A única que segue somente a Escritura. Oração pelos mortos. Segundo Macabeus 12:46, relata Judas oferecendo orações e sacrifício. Porque não tinha Santa Missa. Hoje tem a Santa Missa. Hoje tem essa graça de oferecer súplicas, sacrifício, orações para aqueles que estão nesse estado de purificação.
pelos soldados mortos, uma passagem tradicionalmente usada para apoiar a doutrina do purgatório na teologia católica, que está em diálogo com a crença na ressurreição relatada no Novo Testamento. Cara, não tem como, cara. Então, salve a Igreja Católica. Esse é o segundo vídeo aqui, que é com calma, cara. Com calma a gente vamos degustando, vamos cada vez conhecendo mais a riqueza da Igreja. Salve Maria.